Pessoal, nosso bate-papo de hoje é sobre ressurreição e reencarnação. Primeiro eu queria começar a falar para vocês que é um pouco diferente um do outro, né? A ressurreição é eu sair do meu corpo ali, então eu morri, né? Estou indo embora, daí opa, volta aqui, voltei, reencarnei, tá? Eu reencarnei não, eu ressurreci. E a reencarnação? Reencarnação a gente está acostumado com o nosso dia a dia. Ressurreição eu morro, né? Vou lá para o céu, vejo o que aconteceu comigo, pego, faço meu plano reencarnatório, vou reencarnar como outra pessoa, outro ser completamente diferente. Tudo bem? Porém, pessoal, o principal objetivo da gente hoje, ao meu entender, é que a gente vem falar sobre isso daí para mostrar até uma curiosidade de como a própria Bíblia e os próprios papas aceitavam a reencarnação antes de tudo, né? Uma coisa que as religiões hoje não aceitam, só as religiões que são ditas espíritas aceitam a reencarnação. Quando a gente vai ler a Bíblia, vocês sabem que a Torá dos judeus é o Velho Testamento da Bíblia, né? Quando a gente vai pesquisar, a gente vai perceber que eles toda hora falam da ressurreição. E por mais que a gente estude o Velho Testamento, a gente vai perceber que eles não conseguem diferenciar muito o que é ressurreição de reencarnação. Eles tinham uma tribo específica que eram os saduceus. Porque assim, eu tenho vários, né, no judaísmo, eu tenho várias vertentes. Até, se vocês pararem, até no kardecismo, a gente tem várias vertentes, né, que vão para cada lado. Então, todas as religiões têm as suas vertentes, e só os saduceus não aceitavam que o ser humano, ele passava pelo processo de ressurreição, né? Mas, daí, a primeira coisa que a gente vai falar sobre ressurreição, a gente vai voltar no assunto, é que quem é a pessoa que notoriamente teve a ressurreição? Jesus, né? Então a gente está se aproximando da Páscoa, não sei, todo mundo deve saber aqui, Jesus morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou no domingo de Páscoa. Por isso, né, quando a gente vai comemorar na Páscoa, é um dia para ter felicidade, é a ressurreição de Jesus. As ideias dos judeus sobre esse ponto, né, esses pontos de ressurreição, reencarnação, não eram claramente definidas, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje sobre a espiritualidade, né? Quem assistiu o filme do Kardec, por exemplo, sabe que foi a duras penas que ele começou os estudos. Ele foi muito perseguido por uma igreja católica que já não aceitava que se falasse em ressurreição, em vida após a morte, em espiritualidade, né? Então, dessa maneira, os judeus, eles apenas tinham as escritas que o mestre falava. E se hoje é complicado para a gente, eu já falei em algumas preleções aqui, a Bíblia foi escrita toda em aramaico antigo. É uma língua perdida hoje. Que os estudiosos, esse Papa é o primeiro Papa que permitiu o acesso às escrituras da Bíblia. E ela está sendo interpretada, e algumas traduções estão sendo até diferentes, que nem, por exemplo, pobre de espíritos, né? Os pobres de espíritos é deles o reino do céu. Não é. São os humildes de espíritos é deles o reino dos céus. Então, essas traduções da Bíblia, interpretações da Bíblia e as alterações feitas pela Igreja Católica, teve um dos imperadores que pagou ao Papa para não falar mais de reencarnação, porque a esposa dele, a imperatriz, né, o imperador era o Constantino, e a esposa dele não aceitava que ela poderia reencarnar como uma escrava, por exemplo. Então, ele pagou para que fosse retirado isso da Bíblia. Então, quando a gente volta para os estudos do Velho Testamento puro, principalmente o conhecimento de judeus, a gente vai ver que várias vezes eles vão citar sobre a ressurreição, tá?
Eu não sei se eu já falei para vocês, ontem a gente teve o curso aqui, e daí eu cheguei a citar no curso que a gente fez do Espiritismo, que a gente estava falando ontem dos fluidos corporais, tudo. E o Espiritismo, ele é baseado em 3 pilares, né? O Espiritismo é baseado na ciência, ele é baseado na filosofia e na religião. Então é uma religião que a gente, não é que a gente não acredita em milagre, mas os milagres, eles têm uma explicação científica. Então, muitos podem estar aqui pensando, pô, mas ele falou que Jesus Cristo teve a ressurreição. Mas e Lázaro? Todo mundo sabe a história de Lázaro, que Lázaro tinha morrido, e Jesus, numa passagem, foi visitar Lázaro, e ao visitar Lázaro, ele descobriu que Lázaro tinha morrido. Então ele entrou na catacumba de Lázaro e fez com que Lázaro renascesse e ressuscitasse. Qual é a explicação para o Espiritismo? Hoje a gente sabe, a gente tem até um cantor famoso, que me fugiu o nome, que quando abriram o caixão dele, ele tinha arranhado, morreu antes de eu nascer. E como é que chama? Cardoso, alguma coisa... Sérgio Cardoso. E daí, Jesus, ele tinha tanta sabedoria, a mediunidade era tão forte dele, que ele, ao ver Lázaro, ele sabia que Lázaro não tinha morrido. Ele estava num estado de catalepsia. Ele apenas fez com que Lázaro despertasse novamente. Então, narrado na Bíblia, eu tenho a ressurreição de Lázaro. Para o Espiritismo, nós temos apenas Jesus, que era o cara, fazendo com que ele voltasse e saísse daquele estado catalético que ele estava, tá? O Espiritismo, tudo tem explicação. Do mesma maneira que, por exemplo, quando a mulher toca as vestes de Jesus, ela se cura. Para a Igreja Católica, milagre. Para o Espiritismo, não é milagre. Para o Espiritismo, a aura de Jesus tinha um poder tão de cura, tão gratificante, tão puro, que ao tocar as vestes de Jesus, a mulher se curou. Pela fé dela e pela energia que Jesus radiava. Então, para a Igreja Católica, milagre. Para nós, ser divino que tinha uma energia fora do normal que conseguia fazer isso daí. Uma das passagens da Bíblia é uma passagem do Monte Tabor. Isso eu quero falar para vocês, como eu tenho várias vezes na Bíblia falando sobre a reencarnação, tá? Eu falei para vocês que, assim, como os judeus no Velho Testamento eles falam muito de ressurreição, eles não sabiam diferenciar ainda a ressurreição da reencarnação. E várias vezes eles vão citar isso. Mas eu tenho, quem tiver curiosidade, é só procurar por transfiguração na Bíblia. Jesus, uma hora, ele se afasta um pouco dos seus discípulos e ele sobe no Monte Tabor. Os discípulos ficaram ao alcance da vida, ele estava daqui no outro salão, da vista. E daí que acontece? De repente, eles veem Jesus se transfigurar. Ele muda a forma e ele começa a brilhar demais. E ao seu lado é visto Moisés e o profeta Elias, que já tinham desencarnado. E ele conversa e os discípulos de Jesus todos olhando. Quando Jesus desce e vai ao encontro deles, eles questionam Jesus. E Jesus vai falar para ele: eu vos declaro que Elias, que esteve entre nós, já está entre nós. E quem não o reconhecer, tratará como quiser. Por que ele está falando isso? Na própria Bíblia, você vai encontrar vários fragmentos que João Batista é a reencarnação de Elias. Então, a própria Bíblia, mesmo com as alterações, a Bíblia como a gente tem hoje, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que a própria Bíblia fala claramente que João Batista, que ele nasceu um pouco antes de Jesus para anunciar Jesus. Ele fez o batismo de Jesus, quem conhece a história. Ele fez tudo isso daí para vir. Ele é reencarnação do profeta Elias. O próprio Elias, no seu leito de morte, fala que ele retornará, né?
E olha como é engraçado, pessoal. Gregório Magno, ou Gregório I, ou São Gregório, foi um papa que ele esteve presente, né, ele foi o papa, 64º papa, de 3 de setembro de 590 até 12 de março de 604. Ele acreditava piamente e defendia perante a igreja, mesmo sendo papa, que São João Batista era a reencarnação de Elias. Então, essa crença foi sendo aos poucos deixada de lado, justamente porque eu falei para vocês, a igreja ela tinha que unificar as religiões. Então eu tinha muita religião que tinham vários deuses, os politeísmos, né? Quem viu a preleção do João faz pouco tempo, viu que eles tinham a deusa da caça, o deus dos mares, né? Então, até hoje nos filmes a gente vê a mitologia, você tem o filme lá do Percy Jackson que ele é filho de Netuno, né? Poseidon, filho de Poseidon, que é o equivalente a Netuno. Então, eles tinham vários deuses. A Igreja Católica teve que unificar, e ela fez várias concessões na escrita da Bíblia, que eu falo que eu sou garoto propaganda, tem a seriado The Chosen, daí vocês podem ver o The Chosen, que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles acompanham Jesus fazendo todo tipo de anotação. Quem mais anota é Tomé e Mateus. Mateus, que era o cobrador de impostos. E daí que bom que vocês sabem, tá vendo? E daí que acontece? A Bíblia é um catado de todos esses, é um resumo de todos esses livros dos apóstolos. Muita coisa, infelizmente, ficou de fora. Se vocês pararem e tiverem a curiosidade, você tem as escrituras do Mar Morto, você tem o livro de Maria, que por ser uma mulher foi deixado de fora da Bíblia, mas eu tenho o livro de Maria, as escrituras de Maria, as anotações de Maria. Então a Bíblia foi sendo alterada para essa unificação. Só que é muito claro, quando a gente começa a estudar, que ela fala repetidamente da ressurreição e da reencarnação, tá bom? O intuito da gente ter isso daí é falar para vocês que às vezes, né, religião a gente deveria entender que cada um tem a sua fé e onde eu me sinto bem é a minha fé, né? E todo mundo deveria aceitar isso daí. Mas a gente vê que tem muita intolerância religiosa de uma religião com a outra, né? E daí, até com o kardecismo, né, a gente tem, mas principalmente as religiões de matriz africana são muito mais perseguidas ainda do que o próprio kardecismo da gente. Então, o intuito é a gente perceber, pessoal, que apesar de tudo, a espiritualidade é uma só. Nós temos que entender que quando a gente passar dessa para melhor, né, e sendo espírita a gente sabe porque que a gente fala passar dessa para melhor, a gente vai ver que a espiritualidade é uma só. Não importa se eu sou testemunho de Jeová, evangélico, kardecista, umbandista, né? Quando eu desencarnar, a gente vai, teoricamente, no mesmo lugar. Se a gente foi bonzinho, né? A gente vai para um lugar. Eu gosto sempre de falar para vocês que todo mundo vai queimar um pezinho no umbral. Vocês lembram disso? E o que a gente vai fazer quando a gente desencarnar e vai queimar o pezinho no umbral? O que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá, vai ter arrependimento sincero. Porque quanta gente a gente conhece aqui na Terra que fala assim, eu não fiz nada de errado, eu sou uma boa pessoa. Todo mundo fez alguma coisa de errado. Gente do céu, senão a gente não estava aqui. Se a gente não tivesse feito nada, se a gente não fosse peste, egoísta, se a gente não tivesse um monte de defeito, a gente já estava no mundo dos ditosos, quase sendo Jesus. Não, a gente tem defeito, a gente é egoísta, então a gente vai queimar o pezinho no umbral. Chegou no umbral, vai ter lá o cara que vai tentar cooptar vocês, a gangue, que vai falar, não aceitem, pessoal, arrependimento sincero, a gente vai pedir nossa redenção e tudo vai dar certo, tá? Eu gosto de contar uma historinha quando eu falo de reencarnação, pessoal, e dá tempo, que hoje é mais curtinho o nosso bate-papo, que é uma história real e eu acompanhei isso daí. Eu conheço uma pessoa que durante muito tempo ela tentou ter filhos.
e ela falava do bisavô dela. E ela sempre contava a história, e ela me contou a história inteira depois. Ela era pequenininha, o avô desencarnou, ela era muito novinha, mas ela tinha lembrança que o avô dela colocava uma mesa impecável. E daí todo mundo brincava, o senhor gasta muito tempo colocando a mesa. E ela contava sempre, e que ele falava assim, a gente nunca sabe quando um rei pode aparecer aqui e pedir para jantar com a gente. Então a mesa era sempre impecável quando ele estava lá. O avô desencarnou, ela tentou muito tempo engravidar e não conseguia. E ela tinha muito preconceito de adotar uma criança e o marido dela continuou tentando. Um dia, convencida, eles foram num orfanato. E tinha uma criança muito pequenininha, um menino, e ela, não sei por que ela se afeiçoou com esse menininho. E ela foi lá, e você vai uma, duas vezes, quando tem um processo de adoção, para ver se você, né, se dá tudo certo, se você gosta. E o menino colocando a mesinha dele ali, bonitinha, mesmo com o prato simples de plástico, bonitinho. Ela falou, mas por que você sempre está ajeitando, você não come? Ele falou assim, eu ajeito, porque a gente nunca sabe quando um rei pode aparecer para comer com a gente. Chama Marcos, eu conheço essa criança, tá com ela, hoje ele tem 20 e tantos anos, tá? Mas é uma amiga minha, então não é que eu estou falando histórias, não. Isso daí é um relato pessoal, tá bom? Então, às vezes, né, a gente tem esse preconceito de adotar, tinha que ser, né? Às vezes, quem é adotado ou quem adota tem muito preconceito, né? Mas Deus não ia colocar se não tivesse que estar lá, gente, se não tivesse que crescer junto. Às vezes, ela tem que passar por aquele sofrimento, a mãe, aquela frustração, mas o amor depois vai compensar tudo, né? A gente não sabe, infelizmente, as provações, as provas e expiações que cada um veio para essa vida, né? Se tivesse mandado instrução, ia ser bem mais fácil, né? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Espero que eu tenha colaborado com vocês, para vocês saberem um pouquinho mais da palavra de Jesus. Pesquisem, eu sempre falo para vocês, pesquisem sempre que a gente fala aqui, né? Os grupos de estudo, a gente vai abrir grupos de estudos, se Deus quiser, em breve, separados, que vão ser só para estudar, não vai ter a obrigação da periodicidade de vir aqui para os cursos, tá? A gente vai começar com isso daqui também. Não esqueçam, todas as nossas preleções estão no YouTube, todas as nossas preleções. Então, por exemplo, eu falei dos vários do João, foi há 3 semanas atrás, tá? Então, ontem no curso tinha um monte de gente com dúvida de passe. Teve a preleção que a Mirna fez faz pouco tempo. Vai lá e vê. Eu tenho dúvida, pessoal, já tem bastante material com tudo que vocês precisam saber, tá? E o que vocês tiverem dúvida, mesmo vendo uma preleção tudo, procurem qualquer trabalhador aqui da casa. Tá bom?